Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST conferir julgamentos importantes. Começamos o giro de notícias com um caso julgado pela 4ª turma. Uma usina de açúcar no interior de São Paulo terá de indenizar um empregado que teve queimaduras graves em um incêndio. O empregado trabalhava na queima controlada de cana-de-açúcar na usina Santa Rita. No dia do acidente, o fogo se alastrou e o atingiu, causando ferimentos graves. Ele foi submetido a 17 cirurgias e ficou afastado por mais de 4 anos até ser readaptado em outra função. O profissional ajuizou a ação trabalhista pedindo reparação por dano moral e estético. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, havia mantido a sentença que condenou a usina ao pagamento de R$ 400 mil de indenização por danos morais e R$ 270 mil por dano estético. O TRT ressaltou que as lesões, além de limitarem a capacidade de trabalho, foram funcionalmente significativas e permanentes, prejudicando a qualidade de vida do empregado. Além disso, a decisão levou em consideração o porte da empresa, que na época do acidente tinha capital financeiro de quase 20 milhões de reais. A usina recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, ponderou que mesmo diante da gravidade dos danos sofridos pelo empregado, a quantia arbitrada pelo TRT estava acima do parâmetro das indenizações por dano moral fixadas na Justiça do Trabalho. Trago os parâmetros jurisprudenciais que me levaram à compreensão da necessidade de conhecer do recurso de revista da empresa para adequar os valores de forma que o valor fixado a título de dano moral, fixado no regional em R$ 400 mil, eu proponho a redução pela metade para R$ 200 mil e o dano estético também seguindo a mesma linha, reduzindo pela metade de 270 mil para 135 mil. O ministro também citou julgados de outras turmas do TST para fixar os parâmetros da indenização. A decisão foi unânime. A 3ª turma determinou o restabelecimento do plano de saúde de um metalúrgico que havia sido cancelado durante o período de auxílio-doença comum. Na reclamação trabalhista, o empregado contou que estava afastado pela Previdência Social em razão de uma lesão no ombro esquerdo. Disse que a empresa, de forma unilateral, cancelou o plano de saúde, mesmo com o vínculo de emprego ainda ativo. Além da reativação do benefício, ele pediu indenização por danos morais. Em primeiro grau, o pedido foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná manteve a sentença por entender que o contrato de trabalho estava suspenso e que a empresa não contribuiu para a doença. O empregado recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na 3ª turma, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que na suspensão do contrato de trabalho persistem algumas obrigações, como a garantia da integridade física e moral do empregado. Ainda segundo o relator, a súmula 440 do TST deve ser aplicada ao caso por analogia. De acordo com o dispositivo, é assegurado o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, ainda que o contrato de trabalho esteja suspenso em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez. Assim, a 3ª turma determinou o restabelecimento do plano de saúde e condenou a metalúrgica ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10 mil pelo cancelamento indevido do benefício. A decisão foi unânime. A 6ª turma reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho de um motorista em São Paulo. O motivo foi a falta de recolhimento dos depósitos de FGTS durante 9 meses. O empregado alegou que a empresa cometeu faltas graves, como o não recolhimento do FGTS, a não concessão do intervalo intra-jornada e ainda a falta de pagamento de vale-refeição. Por esse motivo, ele pedia a rescisão indireta do contrato, com recebimento de todas as parcelas devidas. A empresa sustentou que o motorista foi demitido por justa causa por abandono de emprego. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, no entanto,
entendeu que a justa causa é caracterizada pelas atitudes do empregador que tornem a relação de emprego insustentável. Para isso, seria necessário que a comprovação dos atos ilícitos fosse contundente, demonstrando a atitude desonesta, amoral ou ofensiva do empregador. Para o TRT, a inadimplência dos depósitos do FGTS, único fundamento do pedido julgado procedente, por si só não justifica a rescisão indireta. A relatora do recurso de revista do motorista na sexta turma do TST, ministra Cátia Arruda, observou que, de acordo com a jurisprudência do TST, o descumprimento de obrigação essencial ao emprego, como não depositar o FGTS, justifica a rescisão indireta, e citou diversos precedentes em que demonstra a decisão do tribunal nesse sentido. A decisão foi unânime. E vamos para o nosso último destaque de hoje. Uma empregada demitida menos de 2 anos antes da aposentadoria não vai receber indenização. A decisão é da 8ª turma. Após ser demitida, a empregada que trabalhava no Serviço Social da Indústria, SESI, pediu a nulidade da dispensa na Justiça. A trabalhadora também reivindicou indenização por dano moral. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, reconheceu o direito da empregada à estabilidade pré-aposentadoria garantida em norma coletiva. Por isso, o TRT declarou nula a dispensa. O regional condenou ainda o SESI ao pagamento de R$ 5.000 à profissional como indenização por danos morais. A instituição entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso, na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, manteve a nulidade da dispensa, mas entendeu que a empregada não tem direito à indenização. A ministra explicou que, de acordo com a jurisprudência do TST, a dispensa imotivada próxima à aquisição do direito à aposentadoria, por si só, não caracteriza dano moral. Seria necessária a demonstração de ofensa aos direitos de personalidade e a comprovação do dano. Dessa forma, por unanimidade, a 8ª turma manteve nula a dispensa da empregada. No entanto, reformou parte da decisão e isentou o SESI do pagamento de indenização por dano moral. Quer conferir esses e outros julgamentos importantes? Então não deixe de conferir o canal do TST no YouTube. Lá, as sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST.